Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado. Eu sou o Lazarino Barbo. E antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe aí o seu like, porque nós precisamos crescer e fazer chegar esses estudos ao maior número de pessoas. Então não se esqueça de deixar o seu like, de inscrever-se no canal. Isso é muito importante para nós. Mas hoje nós vamos tratar da questão número 7 do Livro dos Espíritos. Conforme prometemos, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos completo, né? Perguntas e respostas que Allan Kardec e a Sociedade Espírita de Paris, que começou os estudos espíritas, fizeram e foram respondidas pelos espíritos. Então Kardec fez perguntas, elaborou essas perguntas junto com a Sociedade Espírita de Paris, que foi formada na época para estudar os fenômenos espíritas, e essas respostas foram obtidas em diversos lugares, através de diversos médiuns. Então, a Sociedade Espírita de Paris, naquele momento, considerava que essas perguntas, uma vez respondidas, elas podiam explicar tanto os fenômenos espíritas como a relação do homem com Deus, a formação do universo. Ou seja, ela podia trazer uma luz sobre o enigma de ciência, filosofia e religião, que até então eram profundamente separados. Com o estudo espírita, Allan Kardec, junto com a Sociedade Espírita de Paris, uniu ciência, filosofia e religião. E isto, a partir daí, cessou um grande conflito existente entre as três vertentes que englobam todo o conhecimento humano, permitindo ao homem estudar Deus através do estudo da natureza, permitindo ao homem compreender Deus através da religião e permitindo ao homem o aprimoramento da sua consciência através de um pensamento filosófico que englobavam ciência, filosofia e religião. Mas a pergunta número 7 do Livro dos Espíritos: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Repetindo, poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Essa foi a pergunta. Os Espíritos responderam: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. A resposta continua: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Há um tempo atrás, os homens de pouca ciência ficaram eufóricos, porque a física quântica descobriu o bóson de Higgs. Alguns chegaram a afirmar que Deus estava morto. Era a partícula que matava Deus, porque não precisava de Deus a partir da descoberta do bóson de Higgs. Quando nós estudamos, eu, por exemplo, que estudei há muito tempo atrás, nós entendemos, naquele tempo, nós estudávamos que a matéria era composta de átomos. E os átomos eram compostos de elétrons, prótons e nêutrons. Isto não mudou, ainda continua sendo dessa maneira. Bom, até então, com a concepção de que o universo era formado de átomos, e os átomos eram átomos não divisíveis, era algo que não se podia dividir, depois descobriu que podia dividir, inclusive fizeram a bomba atômica por conta da divisão, da fissão do átomo, Quebraram o átomo, liberou aquela quantidade de energia, fez as bombas atômicas, fizeram aí as usinas nucleares que funcionam com fissão nuclear, quebrando átomos. Porém, ao avançar no estudo da descoberta de como funciona a matéria, chegou-se à física quântica. E a física quântica descobriu que o universo inteiro é formado por campos. Tudo que existe, eu, você, esse vídeo, as paredes da sua casa, o seu carro, enfim, o ar que nós respiramos, o universo, a Terra, a Lua, as estrelas, as galáxias, tudo são formados por campos. Então existe o campo elétrico, o campo magnético, o campo temperatura, o campo gravitacional, o campo fotônico, o campo de quarks. Então todos estes campos estão presentes em todo o universo.
Até então, são campos. É como se fosse energia parada, sem nenhuma ação sobre elas. Até então, nos campos, a matéria não existe. Não existe nada de matéria. Nem partículas, nem subpartículas, nada. E aí, então, surge uma excitação energética nestes campos. Esta excitação energética, nesses campos, que são denominados de Higgs, ele descobriu a existência desses campos. E de repente, por alguma razão, esses campos recebem uma excitação de energia. É como se alguém tivesse ido lá naquele campo e desse um choque de energia ali, energizasse aquele campo. Quando excita o campo de fótons, a luz aparece. Quando excita o campo elétrico, surge o eletromagnetismo. Quando se excita o campo gravitacional, surge a gravidade. Essa excitação, essa energia muito forte, eles formam partículas. E partículas formam matéria. Então, a tudo isso que eu estou explicando para você, os homens de pouca ciência acharam que isso aí matava Deus, porque não precisava mais de Deus para explicar a origem das coisas. Agora você imagina quem é que criou o campo? Quem é que energiza o campo para que ele se transforme em alguma coisa? Para que o campo, uma vez energizado, crie uma partícula e a partir dessa partícula se crie matéria. Então, observa que tudo tem uma causa primária. É a mesma coisa de você tentar explicar. O que surgiu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Alguma coisa surgiu primeiro. Se você disser, não, foi o ovo. Ora, mas o ovo foi posto por uma galinha. Se você disser, não, foi a galinha. Ora, mas a galinha nasce do ovo. Então você tem aí uma situação inexplicável quando se tenta tirar uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas. O estudo da propriedade íntima da matéria explica a formação da matéria, não tem dúvida nenhuma disso. Mas não é possível explicar a formação íntima da matéria sem que haja uma causa primária que se originou, da qual se originou todas as coisas. Então a ideia ateísta, materialista, de que tudo surgiu sem a presença de uma força criadora inicial, não se sustenta, porque a partir de alguma coisa, outras coisas podem ser criadas a partir da modificação daquela coisa primordial. Mas sem esta coisa primordial, nada pode existir, porque o nada não produz nada. A ideia de nada, você consegue imaginar a ideia de nada? Pense no nada. Nada. Nada é o quê? Não tem jeito de caber na nossa cabeça o nada, porque tudo está preenchido de alguma coisa. Aí alguém poderia dizer assim, nada é uma coisa lá no espaço. Por exemplo, entre a Terra e a Lua não existe nada. Existe. A física quântica diz que existe o campo gravitacional, exercida pela Terra e pela Lua, motivada pela rotação da Lua em volta da Terra, pelo movimento de rotação da Terra em volta da Lua, pelo movimento de rotação da Lua em volta da Terra, impede que a Lua caia em cima de nós ou que a Lua se perca, porque existe um ponto de equilíbrio entre a força de translação da Lua em volta da Terra e a força gravitacional da Terra. É como se você tivesse uma pedra amarrada num barbante e você girando. Então, o barbante é a força de atração, a gravitação. A gravidade da Terra puxando a Lua para cá. E ao mesmo tempo, ela não se perde no espaço, porque existe um ponto de equilíbrio, porque a Lua girando é como se fosse a pedra tentando se afastar aqui da minha mão. Mas o ponto de equilíbrio é tão perfeito e organizado que ela nem vai se perder no espaço e nem vai cair em cima de nós, atraída pela gravidade da Terra. Então você observa que tudo é extremamente organizado. Pergunto a qualquer materialista, digamos, a qualquer pessoa que tenta afastar Deus como a causa primária das coisas. Quem criou os campos? Porque aonde se chegou agora a ciência terrestre é lá, é o máximo.
de que tudo foi formado por campos. Estes campos sofrem informação, que é uma quantidade exata de energia para que se forme cada coisa que está no universo. Agora, quem criou o campo e quem deu a informação? E aí, para nós, espíritas, chegamos à causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, que é Deus. Kardec perguntou para os espíritos: poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Os espíritos responderam: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E esta causa primária, para nós, é Deus. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.